Agora a gente vai entender um pouco como que a gente regula o foco e faz as marcações, né? Então a gente vai começar dando uma olhada se essa lente está colimada. A lente ela é composta por vários elementos ópticos, né? Com o transporte, com os movimentos contínuos que a gente faz, às vezes esses elementos se desalinham ligeiramente, né? E isso causa um problema, né? Um problema de colimação, ou seja, a escala de foco que está aqui, ela não bate exatamente com a distância que as coisas de verdade estão, né? Então eu meço e vou ver se está batendo. Se não está batendo, se tem um problema de colimação, a gente tem que mandar para assistência técnica e eles vão alinhar esses elementos ópticos e fica tudo certo. Há alguns problemas mais graves, como por exemplo, quando a câmera não faz foco lá no infinito óptico, né? O infinito óptico é aquele ponto que quando eu estou lá nele, tudo para lá dele está em foco. Então quando a câmera não está fazendo foco no infinito óptico, a gente tem um problema mais sério um pouco do que um problema de colimação simples, né? Sempre quando a gente vai começar um trabalho, é legal a gente fazer esses testes de lente, com todas as lentes que a gente vai usar, para não correr o risco da gente chegar no meio do trabalho e descobrir que a lente está descolimada, ou mais um problema pior, assim, por exemplo, que não faz o foco no infinito, né? Então é sempre importante a gente testar as lentes antes, né? A gente testa como? Como a gente vai fazer aqui, né? A gente põe um cartãozinho de foco e testa se está tendo foco em tudo. Por exemplo, a gente está em 1 metro, 1,5 metro, 2, 3. A gente vai ver se essas marcas estão batendo com o que a trena laser, né, que a treninha laser está dando. Aqui no final, a gente tem uma marca de infinito, né, que a gente chama de infinito óptico. Antes do infinito, então, por exemplo, se eu marco no 3, eu tenho que 3 metros está em foco, eu tenho o limite de profundidade de campo, para lá está sem foco, para cá está sem foco também, né? O que não acontece quando eu estou lá no infinito óptico. Então, mas vamos olhar agora se a lente está colimadinha. Então vamos bater a trena aqui lá no cartãozinho de foco. Ó. Então aqui a gente tem 2,6 metros. Então vamos botar lá em 2,6. Aqui eu tenho 2,5, um pouquinho para cá. E deixa eu botar um picking de foco aqui. A gente tem esse instrumento que é o picking de foco. Ó. A gente liga e ele brilha vermelhinho, ou eu posso regular de outra cor, mas ele brilha vermelhinho ali em volta. Eu também posso fazer um zoom aqui, ó. Então eu faço um zoom e ainda tenho o picking, e aí, ó, aqui eu sei que entrou em foco, saiu de foco, ó lá. Aqui eu sei que está em foco. E ela está aqui um pouquinho depois do 2,5. Então, a princípio está tudo certinho, né? Eu poderia fazer um foco lá atrás, naquele cartão Color Checker lá do fundo, e está dando 3,5 metros. Então vamos botar lá no 3,5 metros. 3,5 seria aqui, no meio entre o 3 e o 4, né? E agora vamos fazer a mesma coisa, vamos ligar o picking lá, está aqui, e está um pouquinho mais para o 4. Eu diria que essa lente está levemente descolimada, mas nada muito distante. Também essa lente não tem as marcações, ela não tem as marcações precisas. Então eu não tenho uma escala bem precisa, numérica, assim. Então fica um pouco difícil saber, assim, né? Se eu tivesse um número bem marcadinho, 4, 3 metros, coisa e tal, eu poderia ver mais precisamente. Mas mais ou menos tá bom. Como uma referência primeira para o foquista, para quem vai fazer o foco, eu consigo medir e eu tenho uma noção básica do início de conversa, assim, né? Então eu consigo usar essa escala como um começo. E daí eu uso esses instrumentos do picking de foco e do zoom digital aqui na telinha para conseguir fazer o foco com mais precisão. Então vamos voltar e fazer um foco lá na manequim, né? Então tá lá o foco, né? Vocês veem no picking de foco que tá bem certinho o foco lá, ó. Entrou, saiu, entrou. Então temos o foco lá. Aí eu vou fazer uma marcação de foco aqui como o meu foco número 1. Vou botar aqui 1. Vou fazer uma passagem de foco lá para o fundo. Aí, estou com foco lá. E vou marcar ele como foco 2. E vou agora aqui no primeiro plano, nesse color checker menorzinho que está no primeiro plano, vou marcar aqui o foco 3.
Assim, né, no meio da cena, na hora que eu precisasse passar o foco de uma coisa para outra, eu teria marcado aqui no meu follow focus, e aí eu passo, né? Então eu vou, na cena vai mudar a ação do primeiro plano, do cartão pequenininho, para o cartão grande que está lá no fundo. Então eu vou e passo para lá, ó, e lá está em foco. Aí vamos para o meio e está lá em foco. Então aqui nessa marca eu posso saber exatamente para onde que eu vou correr o foco, né? Então se eu tivesse uma ação acontecendo, um movimento, eu poderia passar de um ponto para o outro ponto e estaria tudo certo, eu saberia o que está em foco, né? Quando eu tenho um primeiro assistente de câmera, um foquista, é ele que vai ser responsável por fazer isso. E aí o operador de câmera fica concentrado no enquadramento, fica concentrado na câmera, né? E aí alguém fica só no foco.